12 horas e 40 minutos, eu sou o Júnior Cheste, esse é o Povo na TV. A gente já está de volta, recebendo aqui novamente já o Luiz Armando com os bastidores da política aqui no estado do Tocantins. Hoje a gente recebe no estúdio com exclusividade o prefeito da capital, Eduardo Siqueira Campos, ele que conta pra gente agora sobre esse novo momento na sua gestão, não é isso mesmo, Luiz? Pois é, Júnior, o prefeito nos dá a honra de estar aqui nesse dia importante aqui para a cidade, para o estado, né? O dia que ele retoma o cargo de prefeito municipal, onde ele ficou afastado 20 dias aí, apesar de ter sido eleito pela representação popular no ano passado aqui. Então o STF devolveu ontem, fez justiça e devolveu ontem o cargo ao prefeito, que tinha a representação da população. Prefeito, primeiramente agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que hoje, esse dia, deve ser um dia muito difícil, muito corrido, né? Tem negócio de diário oficial, alterações, retomar o cargo depois desses 20 dias assim intensos, né? E eu imagino de muita dificuldade. Como é que você resistiu? Eu disse, o senhor é o sobrevivente, porque passar por tanto problema que você já passou, aí pegou aquela eleição ano passado, andou sozinho aí praticamente toda a campanha, retoma o mandato aí, acho que deve ter uma força muito grande aí, espiritual, por trás do senhor, né? Olha, aí você já começa me emocionando, porque só espiritualmente você sobrevive a tudo que passou. Muito rapidamente, sou um homem sem intestino, 4 horas e meia, por diverticulite, que matou Tancredo Neves. Sou um homem que teve o processo que se chama estiloide, que é um nervo ou um ligamento que é do cérebro até a garganta. Ele calcificou, e isso dá a síndrome de Eagle. Desmaiei 2 vezes no plenário. Eu ainda tomo remédios, eu não consegui operar disso. A operação é muito incerta. Já tinha 2 stents e sofri um infarto agudo. Eu estava dormindo e o natural, pelos remédios que eu tomo, é que eu tivesse morrido dormindo. Mas aí eu digo, espiritualmente, alguém me sacudiu, eu saí da cama e de lá rastejei e fui até um rapaz que eu não vou esquecer na minha vida e ele disse assim, o que houve? Aí eu estava com a mão no peito, ele falou, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu fui pioneiro mirim. Sou de Paraná, fui pioneiro mirim, sou formado em enfermagem e estou no 2º ano de medicina da UFT. Eu já vou ligar para o doutor Andres. Em 3 minutos e meio, o Andres estava na porta do hospital. E por isso eu estou aqui dando essa entrevista. E quero aproveitar, Júnior Cheste, primeiro eu não consigo esconder que eu gosto dele, vocês sabem disso. E você não consigo esconder também o respeito que merece o jornalista, o articulista, o advogado, o jornalista, o homem da comunicação, eu vou dizer assim, o poeta, o homem da cultura, que é o Luiz Armando. E vou aproveitar para mandar meu abraço para o Sérgio e dizer assim, esse é meu primeiro dia, mas essa é minha única entrevista. E ela está sendo aqui com muito prazer, em respeito ao SBT, em respeito ao Luiz Armando, em respeito a você, Júnior, em respeito à casa, uma casa que eu estive aqui nos debates, né? Honrei os convites. Então a vida continua, sou um homem muito feliz. Com tudo o que me aconteceu, eu sou um homem muito feliz, muito grato a Deus. Se já diziam que o Eduardo era um homem transformado, esperem por Eduardo com um coração novo. Palmas, eu vou trabalhar dobrado. Vocês vão dizer, meu Deus do céu, o que é que deu neste homem que ele vai conseguir ser ainda mais intenso, ainda mais resolutivo, vai resolver mais problemas da cidade. Porque é o que me resta, a cidade que meu pai fundou, meu filho está enterrado aqui, meu pai está enterrado aqui. Eu amo isso. Será que dá para entender? Então, assim, eu nada tenho a reclamar, porque decisões, elas têm uma razão de ser. Mas quando elas deixam de atender a alguma coisa, elas são desfeitas. Então, eu não vou aqui, ao contrário, eu quero expressar aqui o meu máximo respeito ao Supremo Tribunal Federal, meu máximo respeito à Procuradoria-Geral da República, que recomendou a minha devolução ao cargo do mandato popular que o povo me otorgou com tanto sacrifício. E, no mais, eu penso que foi um período de revelações. Eu acho que todos assistiram o que aconteceu. Então,
vou, neste momento, né, sempre respondo além do que me perguntam, é um defeito, né? Acho que por causa daqueles 32 segundos do debate, eu só tinha na televisão, né, 32 segundos, aí, deixando eu falar, eu passo do tempo, mas eu prometo tentar ser mais disciplinado. Você tem todo o direito de falar, o prefeito. O que o senhor não falou nesses 20 dias está com um crédito muito grande aí, né? Eu agradeço ao SBT a você, Luiz. O prefeito, muito se especulou, e era nítido nessa interinidade, que o vice, o pastor Carlos Veloso, ele estava com ânimo de permanente, né? E não de interino, né? Então teve algumas modificações na estrutura que terminavam, evidentemente, modificando o projeto prometido no ano passado, né? Então era como se o secretariado mudou. Como o senhor vê isso? Isso foi bom para o senhor ter que admitir agora, logo cedo, essa questão? Bom, Luiz Armando, bom, Júnior, eu quero aqui expressar, em primeiro lugar, que nós fizemos uma campanha, nós nos propusemos a caminhar juntos. Acabando a campanha, não houve uma única inauguração em que o vice não abrisse para fazer a sua oração. Não há uma placa de obra feita que o nome dele seja lá, embora não seja uma obrigação. Normalmente é o secretário de obras, o prefeito, é isso, ou o secretário da pasta, quando é um posto de saúde. Então eu penso que eu honrei, inclusive sob críticas, mas eu sou um homem que sou pego pela palavra que dou. Então eu queria só fazer um comparativo e perguntar. Eu não precisava, naqueles 10 dias que eu estive fora, tirei uma licença, eu não precisava ter passado o cargo, porque é só depois de 15 dias. Mas eu o fiz. Lá no Taquari, na porta do Taquari, eu passei a faixa, coloquei a faixa e falei para ele, este é um dia na sua história. E eu fiz feliz. Ele está carequinha assim? Sim, ele tinha acabado de fazer o implante. Então é o seguinte, quando você aprende a admirar uma pessoa, eu admiro a missionária Cíntia, eles têm 4 filhos maravilhosos. A pessoa do pastor Carlos Veloso, jamais, eu não tenho uma razão específica para, vamos dizer assim, dizer que se tornou uma pessoa desafeto meu. Não, em absoluto. Jamais direi qualquer coisa. Porém, direi, do ponto de vista político e administrativo, o que sucede. Se naqueles dias que ele teve, ele não fez nenhuma mudança, ele poderia ter me dito, prefeito, o senhor está me dando a faixa por 10 dias? Posso levar uns 4 ou 5 pessoas minhas lá, assim, esse secretário e tudo? Quando o senhor voltar, o senhor destroca? Opa, está feito. Por que não? Se eu estou deixando o cargo com ele. Aí, eu estou aqui na presença do povo do estado do Tocantins. Eu recebi, não creio que tenha sido o meu vice, eu recebi o pastor Carlos Eduardo Veloso, que orou por mim, aonde eu estava, sem merecimento para tal. Eu não mereci estar ali. Mas, como eu disse, respeito as decisões, entendo as razões e restará provado que isso, sim, não havia nenhuma e não há nenhuma razão. Neste caso, eu estava sendo acusado de algo que eu não fiz. Mas, enfim, na sua oração, ele olhou, terminar, ele olhou nos meus olhos e disse, fique tranquilo, eu não tenho nada a mudar, a não ser aguardar a sua volta, vou orar pelo senhor. Então, assim, eu aceitei aquilo, isso é uma palavra política. A oração, eu não tenho nenhuma dúvida dela. Mas na ação política, o que era a diferença desses dias? Então, por exemplo, o Soró está ocupando o cargo de secretário de governo pela habilidade política que ele tem. Ele já foi vereador em Gurupi, ele entra em todo o tribunal, qualquer um que o vê, o atual governador, o ex-governador, meu pai, todo mundo que vê fala, Sorozinho, vem cá, porque ele é carinhoso, ele é jeitoso, ele é ajeitado, ele é simples. Tem gente que tem raiva de mim e ama o Soró. Então, quem que não gosta do Soró? Aí eu pergunto, tirar sem uma ligação? Tirar o doutor Renato?
que ficou na Assembleia e, como procurador, falaram, olha, nunca uma pessoa de fora veio e trabalhou tanto quanto o senhor. Ele é querido por vários desembargadores, não quero dizer todo, não tenho autorização para isso, pelos juízes da comarca, sair sem uma explicação, sem um telefonema. Olha, eu fico abismado. Agora, eu também entendo que o pastor Carlos Veloso se impôs uma condição, talvez entregue por Deus, de viver sobre a hierarquia, a unidade e a disciplina. Então, você atribui a uma outra pessoa essa mudança de curso? Aí eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu certa vez tive que dizer para uma secretária que não havia dentro da estrutura da prefeitura ninguém a ser consultado depois de mim. Eu sou a última instância de decisão de uma prefeitura. E se alguém entendesse diferente, aí o cargo de confiança é a confiança ao prefeito. Então, eu sou muito direto nas coisas. Então, falando, não tenham essa dúvida. Então, na verdade, será que o pastor Carlos Veloso, sobrinho do pastor Amarildo, sobrinho querido da pastora Maria Barbosa, pessoas que eu admirei ao longo de uma vida de convivência, claro que cada um em campos diferentes, eu nunca tive problema algum de natureza nenhuma. E penso que também não terei. Mas acontece o seguinte, a gente está falando de administração, de gestão. Então, se ele não mudou naqueles 10 dias, será se passou pela cabeça de alguém que não daria para ter ido lá onde eu estava e ter dito, escuta, essa interinidade pode ser maior. Queria dar um rostinho assim mais meu, mostrar a que vim, que tenho capacidade. Eu, em Deus, eu teria concordado. Aliás, é melhor dizer assim, vou tirar o soró para dar um... Não, aí eu diria, não, aí você não faça. E olha, não tem secretário melhor do que secretário. Mas eu acho que isso foi medido, não sei por quem, mas achei, assim, inaceitável, confesso para vocês. Prefeito, agora, realidade nova, né? O Diário Oficial não saiu até ainda há pouco, né? O senhor pode antecipar o que vai acontecer? Já se especula aí que o vereador Carlos da Massa seria exonerado da zeladoria, né? Tem outras, a secretária de Educação. O que o senhor pode antecipar para a gente disso? Bom, em primeiro lugar, eu estou retornando todos os que foram retirados. É a minha equipe de confiança. Não houve uma única consulta sobre essas mudanças. Eu não havia morrido, não morri. Eu não estava cassado. Eu sei que teve roda para falar de impeachment. Teve proposta de reunião. Então eu bem sei o que andava na cabeça de certas pessoas. Então vamos lá a resposta. Estou levando de volta ao cargo todos aqueles que saíram. Mas aqueles que o substituíram, por que meu diário não saiu ainda, Ju? Porque eu estou ligando de um por um. Tem gente que eu não conheço. Eu digo, olha, eu não tive o prazer de estar consigo e hoje cumpro um dever aqui de levar o diário oficial. Todos estão saindo a pedido. Porque eu não quero que eles guardem na vida deles que eles são culpados e merecem uma exoneração. Mas eu creio que se criou que o prefeito, uma situação. O interino não fez isso, né? Teve alguns demitidos que o interino omitiu esse... São duas questões. Primeiro, poderia ter feito a pedido, poderia ter avisado, poderia ter tido a gentileza. Aí eu não estou falando do pastor e nem da igreja. Eu estou falando do vice-prefeito que estava interinamente me substituindo. Eu estava lá, ele teve acesso a mim. E aí é uma questão de palavra. Também houve uma reunião de secretariado em que essa frase foi repetida. Não haverá mudança. Olha, não há problema quando você muda de ideia. Mas mudou de ideia numa eternidade? Converse. Agora, prefeito, depois das primeiras mudanças no secretariado que a gente acompanhou, o senhor teve mais algum contato com o agora vice-prefeito aqui da capital, pastor Carlos Veloso? Não, eu ainda não o encontrei. E vou dizer, Júnior, como é que eu vou tratar essa vida no meu coração, porque eu digo o seguinte, com 66 anos, esse é um coração novo.
porque ganhou uns novos acessórios. Então você está com aquele Fusca, que o Luiz Armando é meio dado a essas coisas antigas. Ele, como eu, temos rádios antigos, temos bolachões. A gente gosta das coisas velhas que também são boas, das boas letras de música, né? Então, eu sou aquele Fusca que levaram lá e fizeram aquele trato. Colocaram um carburador novo, trocaram o escapamento, não. Mas deram um trato no Dudu. E esse Dudu não pode voltar para a cadeira com o coração carregando qualquer tipo de mágoa. Eu, ao olhar para o pastor Carlos Eduardo Veloso, ele continua sendo meu vice. Merecerá o meu respeito. Continuará com a sua sala, com o seu espaço, com o seu motorista, com o seu chefe de gabinete, com a sua secretária, com as pessoas que o acompanham. Porque ele não pode ser demitido de cargo de vice-prefeito. Então eu não tenho nenhuma razão para sair de lá do Orquidário ou do Paço Municipal e dia 1º de agosto, aniversário de Siqueira Campos, eu reabrirei, se Deus assim me permitir. Eu não tenho nenhuma razão para sair do Paço e ir lá no prédio. Eu, na verdade, não gosto daquele prédio na Justa Casa. Porque quando eu fui fazer o plano de Palmas, eu fiquei olhando para meu pai e ele disse assim, preste atenção, eu quero tudo isso, mas governador, fica caro fazer essa avenida desse tamanho. Onde é que o senhor arrumar dinheiro? Isso é asfalto, isso é mais drenagem, é mais fio, é mais cabo, é mais custo, é mais asfalto. E o Siqueira falou, um dia vocês vão me agradecer a Teotônio Segurado. E nós vamos fazer nessa Teotônio as estações. Aí veja só, aí o velho disse assim, olha, nela está o Palácio Araguaia, o Tribunal de Justiça e a Assembleia. Nela estão as superintendências. Nela está o HGP. Nela está o Fórum da cidade. Nela está o Paço Municipal. Então, a grande maioria dos serviços públicos que o povo demanda, do Fórum à Defensoria Pública, do HGP, a outros, a cortes, a varas da Justiça, a Avenida dos Grandes Serviços. O que é a JK? É a Avenida do Comércio. Prefeito, só para ficar claro para o nosso telespectador, então após esse contato que o senhor teve com o Carlos Veloso, onde ele fez uma oração com o senhor e ele te garantiu que não ia mudar, após esse contato, o senhor não teve mais contato com ele? Eu acho que eu devo fazer um reparo no garantir, porque talvez não tenha sido esse termo. Entendo. Mas ele afirmou que estava me aguardando, que a equipe se manteria e que continuaria orando por mim. Então, como disse, creio, olho para ele como um pastor, o respeitarei como meu vice, não tenho nenhum problema de encontrá-lo hoje e dar-lhe um abraço, sem nenhuma hipocrisia, mas dizendo, se ele me perguntar no que você errou comigo, você errou ao não me consultar porque eu não estava morto, eu não estava caçado, errou ao sinalizar para a população que estava gradativamente demitindo as pessoas com maiores ligações comigo. E aí qual era a grande pergunta? Que dia que haverá coragem para demitir a Poliana? E isso não aconteceu. E talvez achassem que demitindo o Soró, ela fosse junto, por solidariedade a quem a criou. Ela se manteve inabalável e só sairia se demitida. Então, isso é o que eu tenho a dizer. Aqui estou revelando mágoa? Não, estou relatando fatos de natureza política e administrativa, não estou falando de igreja. E aí, neste ponto, que me perdoe se eu estiver errado, eu me penitenciarei. Mas eu creio que você, telespectador, que me viu trabalhar com tanta intensidade, que viu eu trazer uma equipe espetacular. Eu estava com os meus secretários, Ronaldo Dimas, a turma toda, todo mundo disse, olha, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Eduardo, a gente tem um material para exibir aqui sobre essa volta sua ao poder. A gente vai acompanhar e a gente retorna agorinha. E depois ele fala sobre o Amasta e sobre a Débora. Tá devendo pra gente, né, Luiz?